Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Joga Direito aqui no TV Fora do Eixo. É um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês de novo. Esse é o terceiro vídeo sobre a série sobre justiça desportiva. Nos dois vídeos anteriores, no primeiro vídeo eu dei uma geral sobre o que é a justiça desportiva, né, uma introdução, e no segundo vídeo a gente falou sobre órgãos da justiça desportiva. Então eu já disse para vocês que a justiça desportiva é uma justiça administrativa, que ela não pertence ao poder judiciário, que ela está prevista na Constituição, no artigo 217, inclusive é a única justiça administrativa que está prevista na Constituição. O que é muito legal pra gente. Que mais que eu falei? Eu falei que a justiça desportiva só julga regulamento e disciplina, ok? Que são as matérias que a justiça desportiva julga. E no vídeo anterior eu falei sobre órgãos da justiça desportiva. Falei com vocês que são 3 órgãos da justiça desportiva: STJD, TJD e comissões disciplinares. Hoje a gente vai entender qual é o papel desses órgãos no processo disciplinar, ok? Muito bem, eu vou, à medida do possível, tentar mostrar para vocês o material que eu usei para fazer o vídeo. Então hoje eu usei, obviamente, legislação esportiva, a gente sempre tem que recorrer ao que a lei fala, o que a letra fria da lei fala. Usei a revista de Direito Desportivo do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, com alguns artigos sobre, não somente sobre justiça desportiva, mas sobre direito esportivo em geral, muito bom. Esse livro, que é absolutamente maravilhoso, que é uma coletânea de artigos sobre justiça desportiva organizado pelo Leonardo Andreotti, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, muito bom mesmo. E, finalmente, um livro muito bom mesmo, de Direito Processual Desportivo, da Sheila Deca. Bem conciso, mas assim, maravilhoso, muito bom mesmo. Bem, esse é o material que eu usei para preparar esse vídeo aqui para vocês hoje. Eu vou começar então falando do processo. Antes de começar, eu preciso esclarecer que o processo que eu vou dizer aqui, o processo que eu vou relatar aqui, é o processo sumário, que é o processo que a gente vê na maioria dos casos. Existem outros procedimentos na justiça desportiva que não seguem esse rito que eu vou dizer aqui, como, por exemplo, quando a gente tem impugnação de partida. A impugnação de partida não segue o rito que eu vou dizer aqui, ok? E aí cabe outro vídeo para falar sobre isso, se for o caso, mas o rito é diferente. Eu vou começar então falando de um processo que começa no TJD. No vídeo anterior eu falei com vocês que o TJD tem competência para julgar algo que acontece nos campeonatos municipais e regionais. Então aqui fiquem na cabeça que eu tô falando de algo que aconteceu no Campeonato Mineiro, no Campeonato Baiano, no Campeonato Gaúcho e etc. Eu tô olhando pra cá porque eu fiz um roteirinho, eu tô seguindo meu roteirinho, tá? Aguenta a mão aí. Tá. O processo vai ter início com uma denúncia da Procuradoria. Só a Procuradoria pode iniciar um processo na justiça desportiva. Tem gente que argumenta, lembra no vídeo passado que eu falei que eram 3 órgãos, STJD, TJD e comissões disciplinares? Tem gente, inclusive, que fala que a Procuradoria também é um órgão da justiça desportiva, porque a Procuradoria tem um papel fundamental na justiça desportiva. Vejam que é só a Procuradoria que pode iniciar um processo. Então, tipo, não tem essa de um clube entrar com um processo contra outro clube na justiça desportiva. Não é igual à justiça comum. Aqui é só a Procuradoria mesmo. O que o clube pode fazer é uma notícia de infração. Essa notícia de infração, ela é tipo um documento dizendo o que aconteceu e qual o artigo que o clube entende que foi, enfim, qual artigo que aquela situação se encaixa. Pode ser que a Procuradoria aceite essa notícia de infração e faça uma denúncia, apresente uma denúncia para o tribunal. Pode ser que a Procuradoria entenda que não cabe denúncia, aí morreu ali, ok? Lembrando, o torcedor não pode fazer notícia de infração, tá? O STJD tem entendimento firmado no sentido que o torcedor não é parte legítima para fazer esse documento de notícia de infração, porque o torcedor já teria meios de se expressar por meio da ouvidoria. A ouvidoria está prevista no Estatuto do Torcedor,
no Estatuto do Torcedor, no artigo 6º. Para cada competição deveria haver, ou deveria haver uma ouvidoria, e aí o torcedor faria sua manifestação a esse ouvidor. Então não caberia notícia de infração para o torcedor. Voltando, Procuradoria apresenta a denúncia para o presidente do tribunal. O presidente do tribunal aceita ou não a denúncia. Aceita a denúncia, marca uma sessão de julgamento. Lembra que a sessão de julgamento é pública que eu falei? Então vai lá, depois que passar essa loucura de corona, vamos ter nossos julgamentos. Saudades. Marcou o julgamento na comissão. A comissão, lembram, é como se fosse a primeira instância da justiça esportiva. Marcou o julgamento, vai ter o julgamento desse processo na comissão. Julga na comissão, resultado. Esse resultado pode ser contestado por meio de um recurso, certo? A parte que perdeu entra com recurso. Pode ser ou a procuradoria ou o denunciado. Pode ser que nenhum dos dois queira recorrer, obviamente. Se ninguém recorreu, transita em julgado, quer dizer, acabou por ali, acabou na comissão. Mas recurso vai para o pleno do TJD. Então, começou na primeira instância, na comissão, sobe para o pleno do TJD, que é a segunda instância. Esse processo vai ser revisto, vai ser julgado de novo, inclusive com apreciação de provas. Não pode ter prova nova, mas as provas podem ser revistas, podem ser reapresentadas. Geralmente é uma prova, quando tem prova, é uma prova de vídeo. Ou depoimento também de testemunha. Beleza. Foi para o pleno, julgou no pleno do TJD. Do pleno do TJD, nós temos recurso para o pleno do STJD. Então, vamos lá. Começou na comissão, primeira instância. Segunda instância, pleno do TJD. Terceira instância, pleno do STJD. Veja que do pleno do TJD para o pleno do STJD é direto, não vai para a comissão do STJD, beleza? Então, terceira instância, pleno do STJD. Julgou no pleno do STJD com prova, com tudo de novo. Vê o processo todo de novo. Julgou no pleno do STJD. Acabou? Não. Pode ir para o CAS. CAS ou TAS. Tanto faz. Você pode escolher se você quer falar CAS, Corte Arbitral do Esporte, ou se você quer falar TAS, Tribunal Arbitral do Esporte. É porque ele fica na Suíça e as línguas oficiais do TAS/CAS são inglês e francês. Então, qualquer um dos dois que você escolher, está valendo. Então, esse processo pode ir para o CAS. É muito caro acessar o CAS, né? Para você entrar com o processo, você levar um processo ao CAS, é bastante custoso. Você tem processo em outra língua. Se você quiser fazer um processo em inglês perdão, em português ou espanhol, você tem que pagar um tradutor. Enfim, tem altas questões que fazem com que esse procedimento seja um pouco mais caro. Então, poucos processos chegam lá. Mas chega, vocês sabem que chega. E aí, beleza, julgou no TAS ou CAS. Acabou? Que é o quarto, né? Lembra, nós estamos em quarta instância. Acabou? Não acabou não. Julgou no TAS ou no CAS, pode ser que esse processo vá para a Justiça Comum Suíça. CAS fica na Suíça e os processos cabe ainda recurso para o Tribunal Suíço. Só que o Tribunal Suíço ele só vai ver procedimento, questão procedimental, quer dizer, o Tribunal Suíço ele vai ver se o processo correu direitinho, ele não vai ver a matéria, ele não vai ver a substância do processo, ele só vai ver a questão processual. Isso acontece. O caso que me vem na cabeça agora é o caso do Guerreiro. O caso do Guerreiro foi doping, quer dizer, ele não passou pelo que eu estou falando, mas foi para o CAS, e aí houve recurso para o Tribunal Suíço, e o Tribunal Suíço concedeu uma liminar, e o Guerreiro conseguiu jogar a Copa do Mundo em 2018 na Rússia, com uma liminar que suspendeu a aplicação da punição do CAS. Então, bom, acontece, né? Acontece. Então, vamos lá, recapitulando. Começou na comissão, primeira instância. Da comissão foi para o pleno do TJD, segunda instância. Do pleno do TJD foi para o pleno do STJD, terceira instância. CAS, Tribunal Suíço. 5. Pode ser que esse processo seja todo revisto 5 vezes. Isso para os processos que começam no TJD, Campeonato Mineiro, Campeonato Baiano, Campeonato Gaúcho. Pode ser que o processo já comece no STJD, lembra?
Lembra que eu falei com vocês que o STJD ele vai julgar competições nacionais e interregionais? Então, Campeonato do Nordeste, Copa do Nordeste, é julgado direto no STJD. Campeonato Brasileiro, direto no STJD. Copa do Brasil. Então, quando o processo começa no STJD, ele começa na comissão do STJD. Então, vai comissão do STJD, pleno do STJD, CAS, Tribunal Suíço, se for o caso. Beleza? E o que mais que eu preciso dizer para vocês? Lembrando, então, que esse é o procedimento sumário. Existem outros procedimentos que não seguem esse rito, mas a maioria segue assim. E a justiça comum? O artigo 217, quando ele vai falar da justiça desportiva, ele vai falar que cabe, que a pessoa só pode procurar a justiça comum uma vez esgotadas todas as instâncias da justiça esportiva. E aí, esgotou todas as instâncias da justiça esportiva, posso ir para a justiça comum? Se eu estou insatisfeita com a justiça esportiva? Não sei. Cenas do próximo capítulo. Então, capítulo que vem, no vídeo que vem, então, eu vou falar um pouco de justiça comum versus justiça desportiva. Quando que pode, quando que não pode, por que pode, por que não pode, enfim, por que isso é uma discussão? As pessoas sempre perguntam um pouco sobre isso. Daí eu vou falar, tá bom? É isso, esse vídeo ficou mais longo, eu já estava esperando que ia ficar mais longo. Primeiro por causa do meu defeito de começar a falar e não ter limites, né? Se eu preciso trabalhar em mim. E segundo porque o processo, ele é longuinho mesmo, né? Obrigada pela paciência de me escutar até aqui. Se você tem alguma dúvida, qualquer coisa sobre esse vídeo, sobre os outros vídeos, manda pra mim, pode ser aqui no comentário, pode ser no Twitter, enfim. Fique à vontade. Se vocês tiverem sugestões também para me ajudar a fazer esse programa, me ajudem, tá? E é isso. Muito obrigada mesmo. É um prazer sempre fazer vídeos aqui. Deixem um feedback, porque eu adoro feedbacks. E é isso. Obrigada mesmo. Cenas do próximo capítulo, Justiça Comum. Um beijo para vocês.